Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui, hoje com a lição 12, tá certo? É o reinado de Josias, tá certo? O texto áureo diz assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 8. O texto bíblico em classe é em 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 a 5, versículo 8 isolado, versículo 23, capítulo 23, versículo 5 isolado, depois o 21, o 22 e o 23. Os textos falam sobre o reinado de Josias e o achado do livro da lei, tá certo? Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Mas com 16 anos, ele começou a buscar ao Senhor. Com 20 anos, acharam o livro da lei. Com 26 anos de idade, ele começa a colocar em prática aquilo que o livro da lei lhe mostrou e pediu que fizesse. E nessa obediência, ele rasgou as suas vestes, como símbolo de humilhação, que era uma maneira que se fazia para demonstrar humilhação diante de Deus. Ele começou a tirar os postes de adoração aos outros deuses da cidade de Judá. 641 anos estamos aqui nesse momento, antes de Cristo. Ele reinou 31 anos, de 641 a 609. Josias faz um grande reinado em Judá. Aquelas cidades foram qualificadas para o Deus de Israel. Tirou todos aqueles deuses, aqueles postes que ficavam nas montanhas, que ficavam nas portas da cidade. Era assim que os deuses faziam. Os adoradores desses deuses colocavam aqueles postes. Ele arranca aqueles postes e todo instrumento de adoração a outros deuses ele queima. Ele tira todo instrumento de adoração e pessoas que o adoravam, aqueles sacerdotes, também ele fez com que saísse da cidade ou talvez prendesse. Ele faz um reparo no templo. Ele começou com 26 anos a fazer isso, 26 anos de idade. O seu reinado de 31 anos foi uma bênção. O reparo no templo dá uma ideia para a gente que a gente de vez em quando tem que tirar os deuses que às vezes querem ser enxertados em nossos corações. E Deus às vezes cobra de nós, de vez em quando, fazer esse reparo. Judá começou a se restabelecer diante de Deus. Essa reforma religiosa faz com que adiasse a sentença contra Judá, mesmo sendo a cidade idólatra. No tempo de Josias, não teve nenhum juízo a respeito disso, daquilo que Deus ia fazer contra essa idolatria, porque todo pecado tem que ser castigado. Mas, como ele era vassalo, dependente da Assíria, tá certo? Ele pagava tributos, era dependente totalmente da Assíria. E houve uma guerra lá em Caquemis, contra o rei, o faraó, no Egito. Nessa batalha, Josias teve que ir. E ele morreu nessa batalha. Nesse reparo, que é o primeiro ponto, a gente aprende essas lições que domingo a gente vai trabalhar. A renovação, o segundo ponto fala a renovação do pacto com o Senhor. Quando a gente faz um reparo no templo, há uma renovação, há um avivamento. Porque avivamento só acontece através da palavra, através da conversão, através da obediência. Não existe avivamento se não for pela palavra. E aqui o povo ficou avivado. O terceiro ponto fala de uma Páscoa diferenciada. De uma Páscoa que só teve no tempo de Samuel, do profeta Samuel. A celebração da Páscoa foi uma das melhores, a maior Páscoa da monarquia. Deus estava honrando toda a obediência, todo o reparo, toda a conversão que aquele rei fazia.
os benefícios foi não ter o julgamento antecipado, mas sim adiado por causa da obediência. Quantas vezes precisamos fazer isso? Até para adiar algumas coisas ruins que possam acontecer, ou talvez até eliminar, conforme a maneira de conversão que a gente tem. Ele foi recompensado. Deus não fica devendo a ninguém. Achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares dos deuses pagãos e destruir os sacerdotes que realizavam tais abominações. Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Segundo Reis 23, 21 a 25. Nunca houve. Porque Deus está presente na santidade. Deus está presente na obediência do homem. Deus abençoe você. Domingo que vem estaremos aí, lá na Escola da Bíblia Dominical, se Deus permitir. Aguardo você. Deus abençoe você.